Olá, tudo bem? Eu sou Viviane Gonçalves, sou franqueadora. Nós estamos aqui hoje no estúdio Pipoca e Guaraná, no podcast VSP Business. Gente, eu estou aqui com um convidado super especial. Ele, que é marido da Natália, que é pai do Gabriel e do Samuel, que é o CEO da empresa King dos Vidros. Eu estou falando dele, que é cristão, que é meu sobrinho, que é o Felipe Santos. Tudo bem? Tudo bem. Felipe, conta um pouquinho para nós sobre essa tua trajetória. Como que surgiu a King dos Vidros? Então, vou começar bem no comecinho. Eu fui para ser ajudante um dia de um rapaz, e nesse dia, no próximo dia, ele me chamou para ser sócio. Uau. E nessa sociedade começamos a pegar alguns trabalhos, só que aconteceu algumas situações, aí eu saí da sociedade e continuei trabalhando com obra, já trabalhava com obra desde 14 anos. Nessa época eu estava com 24. E daí eu fui começando, tinha um carrinho velho e um sonho. Uau! Então comecei a bater de porta em porta, pedindo a oportunidade de dar um orçamento, pedindo a oportunidade de fazer o serviço. E assim a gente foi começando, e a gente fomos, aí tive outra sociedade, nessa outra sociedade abriu-se uma porta para me ter uma loja, e aí a gente começou a crescer aos poucos. Aí eu comecei a aprender mais tecnicamente sobre o serviço, sobre o produto, sobre venda, sobre mão de obra. E a gente fomos avançando tecnicamente. Aí o negócio foi crescendo. Passou um ano, a gente já estava com uma loja, entendeu? Começamos bem pequenininho. Eu quero saber, que aqui a gente está falando com um jovem empreendedor, né? E hoje, né, nosso tema é na rota do crescimento profissional. E tem muitos jovens que vão te assistir também. Jovens, né, que são da igreja, jovens que não são da igreja, jovens que acreditam que precisa de maturidade disso, daquilo outro para começar a empreender. E a gente está ouvindo aqui você falar que começou a empreender aos 25 anos. Aos 25 anos eu estava dando aula, gente. Eu nem pensava em empreender, eu não tinha esse pensamento, porque a gente é treinado para ser CLT. O que te startou para dizer assim, não, eu vou sair aqui desse trem aqui, vou sair desse lugar aqui de sócio, dessa chamada de pouca voz, e vou ter a minha voz própria, eu vou criar o meu legado. O que te startou a fazer isso? Promessa de Deus, primeiramente, né? Só que assim, eu com 14 anos, eu vendia quadro na rua. Saía da escola, chegava em casa, almoçava, pegava os quadrinhos e ia de loja em loja vender. A minha meta era 10 quadros por dia. Então, eu comprava o quadro por 80 centavos e vendia por R$ 5, Uau! Com ROI! com 14 anos. Uau! Então, assim, a minha meta era 10 quadros. Se eu vendesse 10 quadros em uma hora, eu parava. Se eu vendesse até meia-noite, eu tinha que vender os 10 quadros. Ou Então, assim, seja, é você não saía da sua meta. Eu tenho uma meta, eu só saio daqui. Gente, perseverança. E aos 14 anos. 14 anos. Assim, eu com 16 eu parei de estudar, mas eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, assim, eu vi que eu não era nenhum gênio, mas eu era esforçado demais. Então, assim, tudo que eu decidia fazer, que eu me dedicava a fazer, tanto que eu fui pintor profissional, fui metalúrgico e depois eu entrei nessa área de esquadria. Eu comecei colocando um boxezinho, vendendo uma janelinha, aí eu fui me aprofundando para esquadria de alumínio, depois me aprofundei mais para esquadria de alumínio de alto padrão, depois me aprofundei para esquadria acústica. Então, assim, eu fui Escalando. escalando passo a passo, também respeitando também o momento, a cada momento respeitando aquele momento ali. O momento agora é esse, então eu vou fazer o meu melhor nesse momento. Sabe o que mais me deixa assim emocionada? É, ao longo dessa jornada.
a gente percebe que além que vai para além, né, gente, além do desenvolvimento, além do escalar passo a passo na empresa, eh, você fez algo inovador, porque muitas pessoas estagnam, elas ficam num teto, né, quando o assunto é vidros. E aí você está falando aqui para mim que, ó, começamos aqui no vidro, olha, agora era um vidro mais simples, agora já é um blindex, olha, agora já é um. Então, assim, você foi crescendo e sem perder o poder de decisão. Gente, tem muito empresário que no momento do crescimento, ele quebra. Então eu queria saber, assim, o que te fez seguir esse caminho, né, essa jornada e e não quebrar, porque é muito comum entre os empresários mais jovens, no meio desse caminho, quebrar. Eu já quebrei 5 vezes, não tenho vergonha de dizer, porque quebrar faz a gente elevar o nível das coisas. Mas eu percebo que dentro da tua escala profissional, você teve muito equilíbrio. E eu quero saber um pouco mais sobre, assim, onde você busca, né, esse equilíbrio, onde você busca essa tranquilidade, essa paz, porque hoje você é um cara casado, você tem 2 filhos, você tem uma esposa, então você tem demanda, né, familiares, sem deixar as demandas profissionais ocupar o tempo um do outro. Como você faz para distribuir esse tempo para gerir tudo isso? O combustível do empresário, na realidade, é a família. O cara, quando tem uma base familiar, eu tenho uma base familiar, eu tenho um pai e tenho uma mãe. Então, eu tenho uma base familiar ali. Eu tenho minha esposa e meus filhos. Então, assim, o meu combustível diário é minha família, minha casa. Então, assim, eu já passei por um momento difícil, momentos complicados na empresa, com funcionário, com tudo, mas você chega em casa e o teu filho pergunta: "Como é que foi seu dia, pai?" "Foi tudo bem, foi tudo bem, filho." "Foi um caos." "E aí, tá vendendo bem, pai?" "Tô vendendo bem." "Vixe, tu não vendeu nada." Uau! Se Só você que quiser dar um recado para o público, você pode olhar para essa câmera aqui, porque você está falando uma coisa que é muito importante. Tem muito jovem que desiste no meio do é, caminho, sabe? quando você começa a empreender, você tem propósito, eu tenho um propósito. E, às vezes, tem pessoas que são solteiras, então, ou Sim, seja, a pressão. A única coisa que a gente não pode deixar é a pressão. A pressão do momento, ela não pode definir quem você é. A pressão que você está passando, todo empresário ele passa pressão. Passa pressão quando nasce. Você nasceu ali, você já está passando a pressão que você tem que aprender a mamar. Você não sabe nada, você não sabe falar, você não é sabe falar quando verdade. sente dor. Então, ou seja, a pressão de sair da barriga. É o cara que está vendendo a água no sol, ele tem a pressão do sol. Então cada um ele tem o seu nível de pressão. Tem uns que tem um nível menor e outro que tem um Sim. nível mais alto. Então assim, o meu combustível diário é chegar em casa, ver minha esposa, minha pretinha, meus filhos. Então assim, isso me dá força para me poder no outro dia ir lá correr atrás. "Ah, tá dando errado." Vai dar errado uma hora. Sim. Normal dar errado. Persevera até dar É, certo. eu dei errado várias vezes. O problema é que eu nunca desisti. Nossa, é sobre isso, gente. Quando a gente quando é justamente isso, né, eu falo, né, no livro, no primeiro livro que eu escrevi, eu falo sobre o que eu descobri empreendendo, e o que eu descobri foi que quebrar vai fazer parte. Mas antes de obter essas experiência, eu achava assim: "Caraca, não dou certo com nada", porque é um pensamento comum. Então quando a gente ouve, né, um cara jovem falando assim: "Não, errar vai fazer parte, eu vou seguir, eu não vou desistir, eu vou perseverar". Você não pode errar na mesma coisa. Exatamente, Eu exatamente. aprendi isso. Tem coisas que a gente erra por falta de conhecimento, Sim, por falta de direção, por falta de propósito, e tem coisas que a gente erra que é burrice mesmo. Nossa. E ali naquela burrice a gente errou, mas a gente aprendeu que não é o caminho. sim.
Então, assim, eu não tive na minha família não teve nenhum empresário, eu sou o primeiro empresário. Então, assim, eu não tive ninguém, um tio: "Meu filho, segue esse caminho aqui, faz assim, investe teu dinheiro, guarda dinheiro, ganhou muito dinheiro, guarda, faz um investimento". O desafio acaba sendo É. maior. Então, assim, você vem de uma situação financeiramente baixa. Quando você começa a ganhar dinheiro, você quer viver tudo aquilo que você não viveu. Uau, é Você quer ter verdade. tudo aquilo que você não teve. Sim, Então, esse, na maioria das vezes, é o problema do empresário, porque ele não respeita o tempo certo para poder viver, aquele momento. Ele não tem o calibre certo. Então, ou sim. seja, às vezes não é hora de comprar um carro do ano, às vezes é hora de você pegar e reinvestir no negócio. É Eu fiz isso. isso várias vezes. Sobrou um dinheiro, comprei uma picape. Ah, eu tenho um carro velho, eu vou comprar agora. Vou vender o velho e vou comprar um novo. Aí a minha loja é muito pequenininha, eu vou para um lugar maior. Então, assim, aí eu não tenho um showroom, eu vou montar um showroom. Eu não tenho um escritório de alto padrão. Se eu quero atender o alto padrão, assim, o meu negócio, a minha mente, a minha visão, os meus funcionários, tudo tem que estar na visão do alto padrão. Eu não posso vender o alto padrão aqui e entregar, algo inferior. A minha empresa Perfeito. não pode ser uma empresa de alto padrão e quando você chega nela, não tem um escritório, não tem um ar-condicionado, não tem um café. Então, assim, você tem que Fica estar no ni contraditório. você tem que estar no É, nível. Então, exato. assim, chegou um momento da minha tanto eu e minha esposa empreende comigo, ela trabalha, a gente é sócio nos negócios, é sócio na vida, a gente buscou conhecimento. Chegou um momento que eu falei: "Amor, não sei para onde crescer mais. Eu sei crescer até aqui, daqui para frente eu não sei crescer mais. Uau, Como que é que a gente lindo. faz para crescer? Caramba, como Vamos romper bus esse teto? vamos buscar quem já está no nível onde a gente quer chegar". Então as pessoas se Ótimo. prendem, muitas das vezes, ao investimento, que é eu vou buscar uma mentoria. "Ah, mas você vai dar dinheiro para o coach". O coach já está lá. Você quer chegar lá onde ele está. Aí Tá dinheiro pro mentor? Tá, Brasil, ouve o menino. você não quer investir no conhecimento. É sobre isso. Porque assim, vai chegar um momento que você vai realmente precisar investir para ver o retorno de uma outra forma. Né, a gen eu brinco, eu sou muito brincalhona, gente, eu brinco, né, quando eu falo: "Investe no mentor", porque é isso que você falou, o cara que está dando uma mentoria hoje, é porque ele já passou por uma série de coisas, ele tem a experiência, ele tem o know-how e ele vai saber te direcionar. E quando a gente chega eu tenho um cliente que eu falei para ele há uns dias atrás o seguinte, eu falei: "Caraca, você agora está vendo acima do teto, você está vendo no terraço". Aí ele virou pra mim, Felipe, falou assim: "Do terraço não, eu tô vendo da cobertura". Eu: "Oi? Como assim? Uau". O nível que a pessoa tá, né. Porque assim, qual é a diferença de um terraço pra uma cobertura? São muitas as diferenças. E aí eu fiquei olhando, falei: "Caraca, Terraço não cara, tem nada. nova visão esse trem". É verdade, você tá certo. Não, nós estamos vendo a operação da cobertura, tô contigo nessa cobertura. Então assim, eu sempre falo para os meus mentorados o seguinte: quem não está disposto a sentar para aprender, não vai ter capacidade de levantar para ensinar. Exatamente. Então, eu quero te fazer uma pergunta assim, eh, você agora, né, tem mais de 7 anos, né, com a King dos Vidros. Você pensa em pegar um momento e falar assim: "Cara, agora eu vou romper barreira. Eu cheguei aqui, a vida não tem limite, eu vou até onde Deus quiser que eu vá", né, porque a gente só vai se Deus quiser, né, e Deus está disposto a nos dar, tudo aquilo que Ele acha que é bom para nós. De parar e falar assim: "Cara, tem uma rapaziadinha aí que já poderia estar melhor, eu vou ser essa pessoa, vou ser o remédio da dor dessa pessoa". Já parou para pensar em algum momento em virar o professor? Já. Já parei para pensar, assim, a minha preocupação sempre foi o seguinte: quando eu comecei, e para deixar aqui registrado, eu tinha uma sociedade, quando eu comecei a crescer, ou seja, era uma loja que era dividida, um cara trabalhava com ferro, eu trabalhava com vidro e tinha um alumínio. Nossa. Vamos dividir o alumínio. Só que o alumínio eu vendia, o carro que eu usava era o meu, o instalador era o meu, eu só dava o dinheiro pro cara. Porque eu usava o espaço dele, nada mais justo do que ele ganhar também. Só que eu comecei a vender muito vidro.
O cara falou: "Agora a gente tem que ser sócio do vidro". Falei: "Não, Hum. aqui É você não essa. mexe, a gente é sócio aqui, eu também não mexo aqui no que é teu, Certo, então você tem que sair do meu espaço". "Tá bom, chefe, ok. tô saindo". E nada, não tinha dinheiro para me montar um negócio. Minha esposa trabalhava na prefeitura. Falei: "Amor, Santas prefeituras. é, a gente tem que arrumar um dinheiro para abrir uma loja". Uau. E ela aqui no telefone, mandou mensagem para o Santander. E eu orando a Deus. Aí como é que as coisas são? Eu fui fazer uma instalação de alumínio. E chovendo, 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 chovendo muito. Meus instalador foi lá para dentro da casa fazer a instalação e eu fiquei dentro do carro, falando com Deus: "O que que eu vou fazer agora?". Do nada bateu alguém na porta do vidro. Falei: "Opa, chefe, boa tarde, boa tarde. Rapaz, eu tenho bem uma loja que ela vai servir para você. Jesus, Chovendo. meu Deus. Você tem coragem de ir lá ver? Eu tô precisando de um boxe. Mas você tem loja?" Eu falei: "Não". Ele: "Então, eu tenho bem uma loja aqui atrás aqui. Vamos lá ver amanhã". Só Meu que essa Deus. loja já tinha sido um ponto de pregação do meu pai. E o cara não me conhecia. Meu Deus, como Então, quando eu cheguei lá, fui, negociei com o cara: "Toma aqui a chave. Quando eu botar a luz, você me paga o depósito. Você não precisa pagar nada agora. Vai se ajeitando aí, vai botando suas coisas". E, ou seja, eu estava esperando ver caramba. se o empréstimo ia liberar no nome da minha esposa. Só que eu não tinha um centavo para entrar. Que isso, gente? Cara, Aí meu pai foi lá e orou, falou assim: "Ó, hoje Deus vai entrar com uma providência financeira na tua vida". Beleza, fui buscar o material. Quando eu saí, minha esposa falou assim: "Ó, bateu aqui, tem 20.000". Eu comecei meu negócio com 20.000 reais. uau, nossa, nossa. 20.000, o que que eu fiz? Comprei equipamento, comprei máquina, paguei os depósitos, comecei. Eu fiquei 28 dias só ali, só sem vender nada. No último dia do mês, que era o dia 28 de fevereiro, eu fechei uma obra. Aí veio o carnaval, quando eu voltei, a loja começou a vender, 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 vender. Ou seja, e a loja era no final de um bairro, o final era uma montanha, ou seja, só Deus, era bem escondido, Jesus, não tinha não nada. tinha nada. Aí a minha Nossa, preocupação é, todo mundo aqui trabalha de qualquer jeito. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou montar um escritório para me atender o cliente, vou botar um ar-condicionado, vou fazer um escritório top, vou montar a fabricação na parte de trás. Então, assim, o meu objetivo sempre foi o quê? Desde o comecinho, sempre ter uma estrutura para receber o cliente. Porque é um defeito da área, de a galera não se preocupar. é Hoje verdade, muitas empresas, têm uma estrutura, mas tem uma galera que está há 30 anos no mercado, eles não se preocupa. é verdade. Inclusive, eu vou entrar nessa pergunta agora, porque quando eu pesquisei sobre o ramo, o que veio das pesquisas, né, que a maioria das pessoas, elas só fazem, fazem, fazem as operações. E aí, porque eu sou dessas, né. Apesar de conhecer a King dos Vidros, eu falei assim: "Eu vou pesquisar nos sites aqui". Aí coloquei o CNPJ em alguns lugares. E quando eu coloquei, veio a seguinte coisa que me soltou os olhos, eu falei assim: "É isso", né. Um dos sites falou assim, a gente pesquisa algumas coisas no CNPJ, para saber como que ele tá, se tá com todas as formas legais, etc e tal. Porque eu gosto de fazer as perguntas mais capciosas. E aí me saltou os olhos quando disse assim: "A King dos Vidros transformou o que seriam só processos em entrega com resultado". Aí veio uma lista. Aí eu falei: "Caramba, isso aqui é diferente. Como você fez para transformar uma operação que é fazer, fazer, fazer em algo que é inovador. Você mostra para o teu cliente a necessidade, né, e supre a necessidade com responsabilidade, com entrega e com decisão. Como é isso? Como você faz para crescer dentro de um ambiente operacional
dessa forma tão única, porque de verdade, eu coloquei diversas empresas e o site de pesquisa governamental, ele só falou isso da sua. Então como é que você faz para dar esse diferencial? Processo. Eh, eu vi a seguinte forma: você tá aqui montando, aí o cliente chega, você aperta a mão do cliente cheio de graxa, Eita, aí ó, não. aí você já olha para sua mão e fala assim: Fala "Meu como? Deus, Como assim? se ele tá aqui assim no ambiente de trabalho dele, o que que ele vai fazer na minha casa?". Então a minha preocupação é, quando eu abri a empresa de fato, que eu comecei a contratar, eu decidi o seguinte: a partir de hoje eu não faço mais instalação. Eu vou ser o responsável técnico da empresa. Ou seja, eu vou botar uma equipe para montar, uma equipe para instalar, e eu vou criar um processo primeiro de atendimento, venda, pós-venda. É um processo de É um gestão processo padrão de dentro empresa, padrão, é, de fato. entendeu? Só que, ou seja, eu era iniciante, mas eu já tinha essa visão, ou seja, Nossa, de eu ter uma equipe aqui para poder atender fora, eu tenho uma equipe para montar aqui, e eu consigo, atender o cliente, fazer a venda e fazer o pós-venda. Ah, eu dou garantia de 1 ano, a maioria dá 3 meses, mas eu dou a garantia de 1 ano. Você tem 1 ano de manutenção. Em 1 ano você pode me procurar 10, 20, 30, não vai acontecer. eu vou te falar uma coisa, talvez você nem saiba. Eu fui uma das que recebi garantia de 1 ano, tá lá a minha porta de vidro, já vai fazer 6 ou 7 anos, intacta. E a gente já teve sim, a gente já, pra quem não sabe, né, nas portas dos mini mercados, o Felipe já colocou algumas portas pra gente lá. E e a gente teve a infelicidade de colocar com outras pessoas também, por conta das demandas e tudo mais. E aí, quando a gente olha uma e olha a outra, as que não foram feitas pela King, porque o cliente é isso, você sabe, o cliente ele vai comparar. Então quando a Exatamente. gente olha, fala: "Por que, meu Deus, que esse menino não me atendeu?". Porque, a gente teve uma em si específica que a gente teve uma dor de cabeça, porque o rapaz não sabia nem instalar. Mas Então hoje assim, mas hoje o problema muito é isso, o cara hoje é um ajudante, ele viu que aquilo ali é um mercado bom, e ele foi ali 2, 3 meses, viu o profissional fazer uma instalação, e na mente dele, não que ele não tenha não que ele não possa, mas ele ainda não tem a capacidade técnica para poder, te vender um produto e te dar uma garantia. O que acontece muito é isso, o cara sim, não é que ele não tenha, ele tem total autonomia, só que ele tem que se capacitar para poder te atender. sim, Então, assim, o que falta mais hoje é isso, é capacidade técnica. é Tem verdade. muita gente boa no mercado que eles não têm essa visão de empresa. Então, ou seja, eles sempre vão ficar ali, eh, naquele patamar ali. Ele nunca vai galgar uma série A. Existe vários, tem gente que está disputando com os grandes, tem gente que está disputando ali, vender vidrinho de bairro. Então, assim, quando eu comecei, a minha visão sempre foi essa: eu quero disputar com quem é grande. Eu quero brigar para cima, eu não quero brigar para baixo. Então, assim, eu vejo minha empresa em Campo Grande, só que o meu cliente hoje é Zona Sul. Eu não tenho uma obra em Campo Grande. É impressionante, Por né. quê? Porque eu pivotei toda a minha empresa para esse ramo de alto Para padrão. esse público, Eu tinha uma deficiência do seguinte: eu vendia muito, muito volume, pouco faturamento. é um problema. Quando você vê, nossa, eu fiz 45 obras no mês. Cadê o dinheiro? Como assim, né? Pra onde foi? Aí eu comecei a fazer o quê? Ver dados. Poxa, eu tô tendo tanto trabalho, eu instalo 300 metros de vidro temperado e eu tenho 20 mil de lucro. Não pode. Não posso, eu não posso viver nisso. Porque aí só paga a mão de obra. Aí você vê lá, ganhei 3 mil no mês. Deus é Aí o mais. que que eu fiz? Eu Vou, solto. vou pivotar a empresa para o alto padrão. Aí, ou seja, você tem que se especializar para atender o alto padrão. Hoje eu tenho Sim, um cliente como Odebrecht, Cirela.
Nexans Uhum. Brasil, Eletrobras. São Sim. empresas que só para você entrar, você tem que ter um Nossa. nível de documentação, de É, capacidade técnica muito grande. é verdade, Então, assim, hoje eu fiz obra, é verdade. Eletrobras, Odebrecht, empresas, construtora Cirela, E tem um legado, né, tem tem uma legado, grande já fiz jornada, né. prédio comercial. Então, Sim, assim, só que você tem que a cada dia se especializar. E minha esposa bate muito na tecla em relação a isso. A cada dia a gente tem que ser melhor do que a gente foi ontem. certeza. A equipe, olha só, aconteceu isso aqui, não pode acontecer mais. Então, assim, as empresas hoje, tem muita empresa que deixa. Sabe uma coisa que eu estou reparando aqui? O cuidado com a equipe. Você já falou umas 5 vezes, quem der rebobinar aí, olha, falando antigo, rebobinar fita, ai meu Deus, tô denunciando a minha idade. Mas quem ficar voltando aí vai ver que você falou umas 3 vezes sobre equipe, 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 equipe. Então percebe-se que você tem um cuidado com a sua equipe, né. E eu queria que você deixasse uma estratégia para as pessoas que têm uma equipe e acha que eles são soberanos na operação e que esquece que a equipe faz parte desse corpo, né, porque o cérebro não funciona se o coração parar, tá. E se o cérebro parar, o coração também vai dar pau, vai dar ruim. Então, assim, é um conjunto entre gestão e operação, Operação. né. Como você faz para fazer essa gestão de equipe? Eu escutei uma coisa há uns 3 ou 4 anos atrás, é o seguinte: "Você tem quantos funcionários?" Eu falei: "Pô, eu tenho 16. Desses 16 funcionários, se você precisasse mandar 3 ou 4 embora hoje, qual seriam esses funcionários, você sabe?" Eu falei: Nossa, "Sei." difícil. "Então, por que ele tá trabalhando na tua equipe? E você sabe que ele tem que sair?" É difícil. Então, ou seja, então a preocupação é: como é que o meu funcionário hoje, ele vai atender você na sua casa? Como é que ele vai entrar no seu apartamento? Se ele vai tirar o sapato para não sujar a sujeira da rua, trazer a sujeira para tua sala? Então, assim, a gente tem toda uma programação. Como é que ele vai colocar a janela ali? Como é que ele vai iniciar o trabalho? Vai forrar o chão? Vai forrar as coisas que estão ao redor? Qual é o atendimento que ele vai dar? Porque quem está ali, ele está representando eu. Certeza. Então, assim, como que ele vai lidar com esse cliente? Às vezes, se for um cliente problemático, que também tem, é o Ah, é. normal, é. Como que ele vai saber lidar com aquele nível Sim. de pressão? Às vezes tem cliente que o cara tá instalando na janela, o cara senta aqui na cadeira e fica olhando. E tem uns que fica blá, blá, blá. E eu falo: "Amigo, faz só o seu trabalho." Então, assim, a gente a cada dia, a gente busca o quê? Profissionalizar a equipe. É experiência do cliente, né. Quando você tem uma equipe preparada, bem preparada, ele vai proporcionar ao seu cliente uma boa experiência, o que vai fazer esse seu cliente ser um potencial indicador seu. Exatamente. O nosso lá, o que que acontece muito? A gente, às vezes, no mesmo prédio, a gente faz 10 apartamentos. Nossa, Um vai indicando para o outro, às vezes o condomínio procura a gente para poder fazer o serviço dentro do condomínio. Então, assim, isso acontece muito. Por quê? Pelo atendimento. Você cumprir o prazo, você fazer um bom serviço, entendeu? Ah, deu problema, vamos resolver. O que eu sempre, a minha equipe, eu falo assim, ó, tá na obra, resolve. Chama o cliente, ó, deu isso aqui na parede, a parede tá oca. Como é que você, se fosse você o dono, o que que você faria? Se a empresa fosse tua, ou faria isso, então faz, é porque é daqui que isso, você leva o leite para as crianças. com certeza. É daqui que o seu salário sai. Então, ou seja, antes de você, querer empreender no seu CNPJ, você tem que empreender no meu, porque você está trabalhando aqui. E aqui Com você vai ter certeza. toda a base para você aprender. Se um dia sair, teve um menino que ele entrou na minha empresa ajudante, e hoje ele é dono de empresa. E a gente tem um relacionamento top. Eu indico o cliente quando eu não posso atender, que a minha agenda está muito cheia, eu procuro a Gabriel. Isso é formação de líder, né. E eu, E quem assim, sabe forma como é que eu líder, ensinei? gente, Dando esquece. pancada. É isso. Você vai ser encarregado. E o menino sabe quantos anos ele tem? 24 anos. Nossa, Hoje ele tem uma empresa, uau. atende clientes também bons, e a gente indica. Por quê? O cara entrou, trabalhou, saiu.
Muito legal. E em todas esse entrou com 20 e saiu com 25. Saiu 25 abrindo a empresa dele. Caramba, que O que que bacana. é isso? É lealdade. Sim, Eu ensinei sim, ele todo o processo para ele poder gerir o meu negócio. Só que chegou um sim. momento que ele falou: "Pô, chefe, eu tenho vontade de abrir o meu negócio". Eu falei: "Vai embora, filho. Tá esperando o É quê? isso. Eu costumo dizer Aqui não é que escravidão". eu brinco muito, né, eu falo que quando você está numa partida, num jogo, você pode jogar bem, pode jogar mal, mas você só não pode jogar contra, Exatamente. né. Então é muito bonito quando você vê a pessoa chegando para você e falando assim: "Olha, a partir daqui eu preciso seguir meu caminho". Então, ó, sai do jogo, sai feliz. A gente vai te dar todo apoio e é isso que você está Deixa a porta dizendo, aberta. é deixar a porta aberta, vai te indicar, porque você está sendo transparente, né. O que não pode é ficar dentro do jogo jogando contra, Exatamente. né, porque Porque aí tem gente que tá dentro do barco e tá furando o barco. Minha esposa bate sempre na tecla sobre isso aí. "Felipe, a gente tem que ter pessoas leais. sim, Tem sim, pessoas que vai defender o nome da empresa, ou seja, vai defender a marca, exatamente. É vestir a porque ele vai camisa, né, virar um guardião da marca". é isso. Pessoas sobre a missão da empresa. Exatamente. Porque não adianta você ter uma equipe de 16 pessoas que não sabe qual é a missão da King hoje. Não, O que jamais. né? Não tem como, sabe, não faz o menor sentido. Então, assim, a gente quer deixar aqui para vocês, porque às vezes o empreendedor ele fala assim: "Não, porque agora eu tenho 40, 50, 60 anos de empresa". Ok. Eu tenho 60 anos de empresa, não sei o quê e tal. E aí o empreendedor fala: só agora que eu entendi isso". Gente, não é muito sobre isso não. A gente está aqui com um cara tá com 31. 31. Gente, é porque eu ainda fico com ele pequeno. Mas tá com 31 anos, começou com 14, porque empreender o que ele já estava fazendo com 14 anos. Então ele começou com 14, ele entendeu a operação que ele entrou, quando ele entrou para o ramo de vidros e esquadrias, ele começou a crescer nesse ramo de uma maneira descomunal, porque hoje a King dos Vidros, ela tem um legado, as pessoas conhecem, sabem da seriedade da empresa, e assim, não é desculpa, para de inventar desculpa, começa a agir, porque o nosso foco aqui é ação. Então eu vou parar um pouquinho aqui para falar do nosso patrocinador, eu já recebi uma dica de lembrete, né, nós estamos aqui com patrocínio da equipe Mais Que Vencedores, né, a empresa é a Inove Seguros, e o nosso querido patrocinador é o Luiz Otávio, que está patrocinando essa temporada na reta do crescimento profissional. Então, muito obrigada ao nosso patrocinador, um grande beijo, muito obrigado Mário Santos, que é o dono da Inove, nosso grande amigo, por estar apoiando o Luiz nesse patrocínio. Eu não posso esquecer de dizer que nós estamos aqui no estúdio Pipoca e Guaraná, né? Nosso estúdio parceiro, que tem aqui aberto as portas para que nós possamos trazer esse conteúdo para você. Aproveitando, curte, compartilha, mostra para outras pessoas que tem conteúdo aí que você consegue ainda aprender novas lições com experiências reais. Falando em experiências reais, eu quero saber como é que você administra o tempo com a empresa, né, o tempo das operações, com o tempo com a família e com o tempo na igreja. Porque a gente sabe que é um grande desafio Exato. empreender, servir a Deus e ainda cuidar da família. Então, como você faz essa gestão de tempo? Porque eu acompanho, Felipe prega, Felipe é bem ativo na igreja. Como é que você consegue, Felipe, fazer tudo isso? Minha esposa tá comigo diariamente, a gente trabalha junto. Sai para trabalhar junto, chega para trabalhar, chega do trabalho junto. Já chega muitas das vezes só para se arrumar, tomar um banho, ir para a igreja, chegar 10 horas da noite, jantar, dar um pouco de atenção para as crianças e dormir para outro dia. Então, assim, a rotina tem dia que tá mais leve, tem dia que tá mais pesada. O dia que tá mais pesado, a gente trabalha até um pouco mais tarde, a gente atende até mais tarde, a gente programa até mais tarde.
Só que assim, a gente chegamos ali 6 horas em casa. As crianças estão ali conversando, jogando um videogame, jogando telefone, a gente está trabalhando ali, tá vendo eles. Daqui a pouco vai ver uma televisão, daqui a pouco vai no shopping, no cinema. Então, assim, a gente busca sempre estar fazendo alguma coisa. Eles também estão na igreja com a gente. Então, assim, tem um período que a gente é um período de Deus, um período da família e um período do trabalho. A Perfeito, classe é essa. E perfeito. quando a gente troca essa, essa, Ordem. essa, essa ordem, né? A gente começa a padecer, algumas coisas começam a sair do controle. Sim, Muitas das vezes a gente coloca muito trabalho à frente, então, ou seja, você acaba trabalhando demais e você não dá atenção para a família. Ou seja, o trabalho toma toda a sua energia. Quando você chega em casa, e eu já passei por isso. É, você trabalhar, 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 é trabalhar. E devastador. você vai todo dia para Zona Sul, para cidade, aquele trânsito, para Uhum. estacionar é ruim. Você chega em casa exausto. Aí, ou seja, você não consegue dar atenção para a família, não consegue fazer o que é para fazer para Deus. Aí as coisas Sim. começam a acontecer o quê? Desandar. Porque pelo menos o meu negócio é espiritual também. O nome da King dos Vidros, Deus me deu no monte, orando. Louvado seja Deus. Sozinho, 3 horas da manhã, eu falei assim: Deus, eu Nossa. preciso de um nome para minha empresa. E eu ouvi uma voz assim: Caramba. vai ser King dos Vidros. Então, assim, várias pessoas tentam colocar príncipe, rainha, o quê? Assim, só que assim, Deus me deu o nome. Deus falou: você vai ser grande. Só que, ou seja, é uma etapa. Sim, é um E processo, né. a gente já investiu em outros negócios, não deu muito certo. Uhum. Perdemos um caminhão de dinheiro, Nossa. porque não era o momento certo. Uhum. Porque quando você tá novo, eu tava novo, 27 anos, 28 anos. Você ainda tá novo, não fala um É, negócio desse, gente. mas a Eu gente com já quase tá, meio a gente século. já Tá apanhou um pouquinho, calejado, né? né. Já Tá tá calejado, né. calejado, muito tempo. Então, assim, eu investi, eu tive 2 franquias da Cocecha. E assim, eu não era o momento certo para mim poder abrir outro negócio. Só que Entendo. quando você tá ali, você quer crescer, pô, tá entrando dinheiro aqui, vou investir em outro negócio, vou ter 2 fontes de renda, vou ter 3 fontes de renda, vou ter 4 fontes de renda. Só que o teu negócio às vezes não está estruturado para Pra isso, para isso. você deixar ele Nossa, aqui, falar assim, agora eu vou gastar o meu tempo e energia aqui. é Então, quando eu isso. fiz isso, o meu, a minha base, né, era aqui. Uhum. Então eu deixei a base ficar fraca, porque eu não estava ali para atender um cliente. E querendo ou não, Hum. a gente tem essa do operacional, do estratégico. Sim, Só que você está no estratégico, mas você também está no operacional. sempre, Então na minha mente o quê? Agora eu vou ser sempre. só o estratégico. Ih, Em ih, ser só o estratégico, o que aconteceu? é complicado. A empresa. Aí agora o que que eu vou fazer? Vou voltar de novo pro estratégico e pro operacional. Claro, Então assim, fechei. E tem hora que a gente tem que tomar uma decisão. Eu falei, ó, tá sim. comendo muito dinheiro, não tá dando certo, vamos fechar. Vamos estancar logo o sangue, e daqui a pouco não tem mais sangue para sair. Não, ainda bem que você teve maturidade para entender que aqui só tá Só tá saindo. saindo. Então a gente tem que cortar esse mal aí pela raiz. Aí o que que eu fiz? Fechei aqui e voltei para cá. Só que até que voltar ao normal, Reestruturar isso novamente. demora um tempo. Sim, Então, sim. assim, isso foi minha maior lição. Eu vou criar um ecossistema dentro daquilo que eu domino. Perfeito. Nossa, perfeito. Então, Porque as pessoas têm de fazer isso, né? Tem a achar assim, caraca, agora eu vou para vários braços. Uma pessoa tem que ter cuidado quando ela está fazendo isso, quando o porque, cara é de investidor, fato, é então, você ia diferente. chegar no ponto que eu ia dizer agora, que existe uma diferença entre empreendedor, investidor e empresário. Então, cuidado, gente. Cuidado para você não pensar que entendeu qual momento você está e cair numa cilada, Exatamente. né? E se boicotar.
E a né, é gente cai complicado. naquela ideia, né? Ah, você tem que ter tantas fontes de renda, você tem que fazer isso, você tem... Só que às vezes não é o momento. Sabe Perfeito. qual é o momento certo? É quando a empresa deixa, quando você se torna inútil para a empresa. Ah, o preço já está rodando É sozinha, o que a gente as não, é o que a operações gente não entende. já, já Quando você se se torna, pagam. quando você se torna inútil para a empresa. O que que é isso? É quando a empresa não depende de você mais para funcionar. Ela já é Sim, um organismo vivo. Ela tem exato. todo o organograma, tudo funciona ali. É um corpo, A entendeu? E engrenagem você tá vai. ali só guiando. Exatamente. Só que a empresa não depende de você para funcionar. E não era esse momento. Eu não entendi Nossa, isso. nossa. Só que, ou E seja, perfeito. você aprende, eu aprendi novo. É, é base do erro, né? Então Porque a hoje gente erra para aprender. o meu negócio, eu tenho a empresa aqui, mas eu posso ter uma distribuidora de alumínio, eu posso ter uma distribuidora de acessório, eu posso ter uma distribuidora de vidro, eu posso ser também uma têmpera, uma fábrica. Ou seja, eu tenho no meu negócio, naquilo que eu domino muito, Vários braços. eu posso montar um ecossistema. Então hoje o objetivo da Exato. King dos Vidros é, daqui você tem que ter metas. Meta para um ano, meta para 5 anos e meta para 10 anos. Quais são Hum, as metas que você define para um ano, para 5 e para 10? São exato. metas diferentes. São. São Porque metas quanto maior é o alcançáveis, prazo, maior é o mensuráveis. Então, processo. assim, as pessoas não entendem isso. Então, para onde você está? Que a gente já partiu para o sinal, já deu do nosso tempo. Para onde você está projetando a King dos Vidros agora? 2026 já entrou, né? E quais são os projetos para o futuro para King dos Vidros? Então, o meu projeto hoje é dominar o mercado de alto padrão. Então, eu tenho assim, de 2026 até 2030. Minha meta foi ano passado. Começou ano passado. Legal. Então, a minha meta é o quê? É dominar o setor de acústica, que é o nosso forte hoje. Janelas com isolamento acústico. Então, assim, hoje eu já brigo com as grandes empresas. Sim, Só que eu quero estar no primeiro ranking ali, no primeiro. Para isso, ou seja, eu tenho um processo e um planejamento. exato. Então, ou seja, para você ver, não é um planejamento para o mês que vem. Não, é um Uhum, planejamento de 5 anos. sim. Então, ou seja, Exige eu bastante. já botei no papel e já mentalmente sei assim, os indicadores que eu tenho que fazer. Um É isso. indicador em um ano, um indicador em 2 anos, para me chegar até 2030, é, no projeto que a está. Está trabalhando Estamos para trabalhando, chegar. Sim. exatamente, no planejamento. Agora eu quero que você deixe uma mensagem pra gente, deixe o seu arroba, porque a gente já chegou no fim. Gente, que conversa gostosa. A gente Passou ainda... rápido, né? Passa muito rápido. E a gente vai precisar repetir esse trem, gente, que ficou muita coisa de fora. Tem muita coisa ainda que a gente tem de curiosidade para poder passar para o pessoal. Eu já deixo esse convite aqui para você, para a gente voltar a falar de operações, de futuro, do que você. Do teu caminho, a gente quer acompanhar essa jornada. Então, deixa aí para a gente uma mensagem, né? O que você diria para o investidor que está começando agora com as questões, né, de vidro, qual é o insight que você deixa para eles? Vou deixar uma mensagem para o empreendedor que está começando. Descubra o seu propósito e aonde você quer, qual é o problema que você quer resolver hoje. Se você descobrir qual é o problema que você quer resolver hoje, você já está 50% do caminho. É isso. Daí para Teu frente, arroba, não esquece, hein? o arroba é Felipe King 2RJ. Felipe King, botou, aparece lá. Botou a foto eu e a patroa. Muito bom. Gente, essa E foi. coloque Deus na frente de Ah, tudo. sem dúvida. Eu vou deixar minha mensagem aqui muito rapidinho. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Escolha as sementes que você está plantando, porque quando você colher, você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Então, lembre-se que aerar uma terra leva tempo, demanda, processo, e não é algo fácil. Exatamente. E se você tiver o regador, que é Jesus, a sua semente vai crescer como se ela tivesse à beira do ribeiro, forte para baixo e forte para cima, e nada vai deter você no processo. Então, Deus abençoe vocês.
uma boa um restante de semana, abençoado de paz. E esse foi o nosso VSP Micromarket Business, um podcast feito para você que é empresário, que é empresa, para trazer conteúdo qualificado. Muito obrigado, Felipe. Eu Eu que estou agradeço o muito, muito convite. feliz, muito feliz. Estamos Muito aí, vamos obrigada. crescer, vamos trabalhar para isso. Tchau, Verdade. tchau. Muito obrigado.